Arqueólogos descobriram o local onde Melquisedeque e Abraão se encontraram. Abraão, o patriarca, primeiro hebreu e pai do povo de Israel. Segundo a Bíblia, foi filho de Terá e era natural da cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Não se sabe ao certo a data de nascimento de Abraão, mas estudiosos acreditam ter sido no início do segundo milênio antes de Cristo. De acordo com a Bíblia, Deus chamou Abraão para que ele saísse de dentre a sua parentela e disse a ele: "Vai para uma terra longínqua. Eu vou lhe mostrar a terra que lhe darei por herança, e todos os povos da terra serão abençoados em ti." No momento em que Deus falou com Abraão, Abraão estava na região onde hoje é a região do Iraque, na cidade de Ur dos Caldeus. Dali, ele foi para Padã Arã, e de Padã Arã ele começou a peregrinar o que hoje chamamos de Terra Prometida, comprando terrenos, que mais tarde viraria a tão conhecida Israel. Deus não só fez um pacto com Abraão, como também mudou o nome dele em virtude desse chamado. Seu nome antes era Abrão, virou Abraão. Logo, o significado: Abi, que em hebraico quer dizer pai. Em árabe, Abu, que quer dizer pai do pai. Ou Aba, que quer dizer paizinho. An significa povo em hebraico. Abram significa pai de um povo. Logo, Abraão significa pai de um grande povo. E por isso, o motivo de Deus lhe dar esse nome Abraão, pai de um grande povo. Vai para a terra que eu vou te mostrar e te dar por herança. E partindo dali, Abraão seguiu sem exército ou armas, apenas com a fé e confiança no Deus Altíssimo, sendo direcionado às bandas de Canaã, na cidade de Salém, cidade essa que ficava aos pés de um monte que mais tarde seria conhecido como Monte Sião, que também ficava situado ao lado do Monte Moriá, local onde Abraão apresentou seu único filho Isaque a sacrifício a Deus. Por ali já havia um povo, até então desconhecido, mas que adorava o mesmo Deus de Abraão. Até hoje, pouco se sabe sobre esse povo, quantos eram, quais eram ou como eles tiveram conhecimento do Deus verdadeiro, apenas uma citação bíblica informando que eles já estavam ali. Um homem dentre esse povo chamava-se Melquisedeque, era um rei e ao mesmo tempo um sacerdote, o mesmo reconhecer Abraão como também um adorador do Deus único. O que a Bíblia nos relata em Gênesis capítulo 14 e versículos do 18 ao 20, que diz assim: "E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo." O interessante é que apenas nesse pequeno trecho bíblico é que fala sobre Melquisedeque se encontrando com Abraão. Ele trouxe pão, vinho, ofereceu um sacrifício ao Deus vivo, abençoou Abraão e Abraão lhe deu o dízimo, ou seja, Abraão estava comprando terras e ainda deu a Melquisedeque o seu dízimo. O que pode ser também possível, mesmo sem o relato da Bíblia, que Abraão talvez tenha comprado a própria cidade de Salém, até porque isso era comum naquela época. Mais à frente, a Bíblia nos relata que Deus teria permitido que Josué eliminasse os cananitas. Isso não ocorreu. O que de fato aconteceu foi que a cidade de Canaã há muito tempo já havia sido comprada pelos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, eles foram comprando extensões de terra e foram expandindo, até que a família de Jacó mais tarde foi parar no Egito. Essas extensões de terra que eles haviam possuídos foram parar nas mãos do povo cananeu. E mais tarde, quando o povo hebreu saiu do Egito para ocupar a terra que já era deles por herança, aquele grupo armado não deixavam eles tomarem posse da terra. E dessa forma houve um confronto com esse povo, ficando esclarecido esse fato de que eles não tomaram as terras, mas resgataram o que era deles por herança.
A história bíblica também nos conta que 900 anos após Abraão, Davi chegou com seu exército no território que pertencia a Canaã e que seria a terra dos Jebuseus. E ali ele conquistou a cidade e mudou o nome para Jerusalém. E mais tarde, no Monte Moriá, onde Abraão apresentou seu filho Isaque a sacrifício a Deus, Salomão construiu o Templo de Israel. Após milhares de anos e Jerusalém ser destruída pelos romanos, os muçulmanos, por volta de 690 d.C., instalaram ali um santuário islâmico, porque eles acreditam que ali foi o local exato por onde Maomé esteve com a sua jumenta e dali ele subiu aos céus. Ou seja, no local onde um dia foi o Templo de Israel, encontra-se o Domo da Rocha, o Templo de Omar, um templo muçulmano. Ao lado encontra-se a Mesquita de Al-Aqsa, que em árabe quer dizer esquina. Hoje, infelizmente, Israel não pode ter acesso para examinar o local ou fazer escavações para que pudesse encontrar artefatos ou relíquias históricas nessa plataforma, por se tratar de um local sagrado para os muçulmanos. Ao lado do Templo de Omar e da Mesquita de Al-Aqsa, encontra-se o Monte das Oliveiras, local onde Jesus esteve por várias vezes, até mesmo na noite em que foi traído. Jesus foi orar no Monte das Oliveiras, num jardim chamado Getsêmani. Logo abaixo encontra-se a antiga fortaleza dos Jebuseus, ou seja, a antiga cidade de Salém. Hoje, essa área de Jerusalém é bastante habitada, o que não impediu arqueólogos como o israelense Eli Shukron de fazer escavações no local. Foram feitos túneis onde reforçaram com armações de ferro, para não danificar ou haver desabamentos no local. A cerâmica encontrada ali foi datada de 1800 anos antes de Cristo, ou seja, a mesma época de Abraão. Por lá foram encontrados um objeto de unção, uma prensa de fazer azeite, um lugar de sacrifício de animais, um lugar para fazer pão e um altar com uma pedra fixada nele. Em Gênesis capítulo 28, versículos 18 ao 22, fala algo que pode se encaixar perfeitamente com esse local, que diz assim: na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. A história bíblica também nos faz saber que Jacó teve um sonho profético de anjos que subiam e desciam por uma escada até o trono de Deus. Jacó, maravilhado, e para marcar o local que por ele foi dado o nome a Casa de Deus, ele coloca ali um altar e por cima uma pedra fixada. O local descoberto por Eli Shukron, em Jerusalém, na antiga cidade de Salém, possui as mesmas características do altar erguido por Jacó, o que talvez possa se tratar do mesmo local e do mesmo altar. Sendo assim, fique agora com imagens da descoberta desse local.
Mas e aí, curioso, qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Deixe logo abaixo nos comentários. Não esquece também de deixar o seu like, é muito importante. Compartilhe com os amigos e vamos dividir o conhecimento. Fiquem todos com Deus, beijo no coração e até o próximo vídeo.